Quando pensava em me consagrar por inteiro ao teu serviço, Deus meu, era eu quem queria fazê-lo, e eu quem não queria fazê-lo. Era eu mesmo. E porque não queria de todo, nem de todo não queria, lutava comigo mesmo e me rasgava em pedaços. Agostinho de Hipona. No episódio anterior, falamos sobre Efrém da Síria e sobre Jerônimo. Hoje falaremos sobre um contemporâneo mais jovem de Jerônimo, que, segundo o próprio Jerônimo, restabeleceu a antiga fé numa época em que a África cristã, tão florescente, caía nas mãos de bárbaros que se tornavam ainda mais ferozes contra a verdadeira igreja, por causa das heresias. Eu estou falando de Agostinho de Hipona, um filho da África que sofreu com toda a ferida causada pelos combates entre os godos e os vândalos, por toda a profanação sofrida pelo Império Romano, que se afundava na anarquia, na degradação universal daquilo que tinha sido a ordem romana e que, a despeito do mundo estar desmoronando à sua volta, permaneceu fiel e foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus para levar a esperança aos homens que, sentados a seus pés, aprendiam a lançar os olhos para além do imediato, para além desta terra de sofrimento e morte. A estes, Agostinho costumava dizer: o céu e a terra passarão, a palavra de Deus não passará. Basta de gemidos, basta de queixas. Não sois vós todos responsáveis por este destino que vos acabrunha? Tempos difíceis, dizem os homens. Mas o tempo somos nós. Como nós formos, assim serão os tempos. Todos somos culpados, sim, mas temos também a promessa da misericórdia e do resgate. Não fostes todos batizados na esperança? Não sabeis que é através das maiores provações que a vontade de Deus se cumpre? O godo não tira aquilo que Cristo guarda. As verdadeiras riquezas não são as que os vândalos saqueiam. A verdadeira vida não é aquela que um bárbaro vos pode arrancar. E estas palavras eram mais que consolações complacentes, pobres bálsamos sobre feridas incuráveis. Tão grande era a fé deste homem, tão poderoso era a sua genialidade, que esta esperança se tornava criadora. Perante o destino que empurrava uma sociedade para o abismo, o velho bispo apelava para outra, fundada sobre princípios cujos elementos repetia sem cessar. E cada um dos seus apelos era uma opção sobre o futuro. Agostinho marca o fim de uma era e o início de outra. Ele é o último dos escritores cristãos da antiguidade e o precursor da teologia medieval. As principais correntes da teologia da antiguidade convergiram para ele e dele fluíram as correntes, não somente do escolasticismo medieval, mas também da teologia protestante do século XVI. Em Agostinho, podemos claramente ver o agir de Deus conduzindo uma alma humana para o seu verdadeiro fim. Agostinho nasceu em 13 de novembro do ano 354, no povoado de Tagaste, no norte da África, na província romana da Numídia, no território onde hoje estão a Argélia e, em menor proporção, a Tunísia Ocidental. Seu pai, Patrício, era um oficial romano do escalão inferior e era pagão. Sua mãe, porém, Mônica, era uma cristã fervorosa, cuja oração constante pela conversão de seu esposo acabaria sendo respondida, pois Patrício, seu esposo, se converteu ao cristianismo em seu leito de morte. Eu já falei sobre a importância que muitas mulheres tiveram na história do cristianismo, pelo papel de destaque que exerceram, seja na linha de frente da batalha, ou como coadjuvantes, que por muitas vezes serviram como uma base sólida sobre a qual a história de grandes homens foram sendo estabelecida. Mônica é uma destas grandes mulheres da história do cristianismo. Agostinho parece não ter tido um relacionamento muito íntimo com seu pai, pois o menciona muito pouco em suas obras. Mas sua mãe soube conquistar o seu afeto, a ponto de boa parte da vida adulta de Agostinho ainda ter transcorrido à sombra de sua mãe. Agostinho recebeu a melhor educação disponível, pois seus pais reconheceram que ele era dono de uma inteligência fora do comum. Agostinho foi enviado para estudar na cidade de Madaura,
e quando tinha aproximadamente uns 17 anos, ele foi enviado para a grande cidade de Cartago, que durante vários séculos tinha sido o centro político, econômico e cultural da África de fala latina. Embora pareça não ter se descuidado dos estudos, ele logo começou a desfrutar dos diversos prazeres que Cartago lhe oferecia. Foi em Cartago que ele conheceu uma mulher com a qual passou a conviver e de quem teve seu único filho, Adeodato. Agostinho estudava retórica, que era uma matéria que servia para preparar advogados e funcionários públicos. Diferentemente dos professores de filosofia, que se preocupavam com a natureza da verdade, os professores de retórica estavam preocupados em ensinar seus alunos a falarem de maneira elegante e convincente, não se importando se o que era dito era certo ou errado. Então, em Cartago, não se poderia esperar que Agostinho aprendesse a verdade, mas somente a maneira de persuadir os demais de que o que ele dizia era certo e justo.